crianças! Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa para os estudantes do 4º ano. Eu sou a professora Márcia, estão lembrados de mim? E estou muito feliz de estar de volta aqui com vocês para continuar nossos estudos sobre a nossa língua portuguesa. Já separou o material para a nossa aula de hoje? Hoje você vai precisar dos materiais básicos, o caderno, o lápis e a borracha. Eu espero você pegar. Eu quero retomar com vocês aquele nosso combinado sobre aquele caderno e aquele lápis que aparece ali no cantinho da tela. Sempre que eles aparecerem, é o sinal que é o momento do registro, então fique atento a eles. Anote então lá no seu caderno a data de hoje, aula de língua portuguesa. Vamos iniciar a nossa conversa, né? Porque a aula é isso, né? Tem os momentos que a gente faz o registro, que a gente faz atividade, mas uma boa parte do tempo da aula a gente conversa. Na sala é mais dinâmico, né? Você fala com a sua professora, ela fala com você, você troca ideias com os colegas, mas aqui à distância a gente também pode manter esse ritmo. Você vai prestando atenção no que eu estou falando, vai refletindo e a aprendizagem vai acontecendo. Para iniciar, eu quero que você observe essa imagem. O que as pessoas estão fazendo nessas imagens? Elas estão reunidas, algumas estão falando, outras ouvindo, tem pessoas com livros. Você já vivenciou uma situação assim? Uma situação onde tem alguém contando uma história? Essa prática de contar histórias motiva a mente humana há milhares de anos, né? Então, povos de todos os lugares se reúnem para contar histórias, né? Para aprender, para se divertir, para lembrar de coisas que aconteceram. Essa prática de contar histórias, ela é bem antiga, mais antiga do que a própria escrita. Antes de a gente ter a escrita, as pessoas contavam as histórias umas para as outras, né? Que por sua vez contavam para outras. Geralmente os mais velhos contavam para os mais jovens, que depois contavam para os mais jovens, e assim as histórias iam sendo transmitidas de geração a geração, por meio da oralidade. Depois surgiu a escrita, veio os livros, e algumas dessas histórias foram registradas neles, e chegaram até nós. Então algumas histórias que a gente conhece são bem antigas. E você gosta de histórias?
Ah, que bom que você gosta, porque as nossas aulas serão sobre as histórias. Nós vamos brincar com histórias. Eu desafio você a descobrir sobre o que será a história que vamos conhecer. Para isso eu trouxe umas pistas que vão formar uma palavra que é o tema da nossa história. Vamos lá as pistas então? A primeira sílaba do nome do maior mamífero marinho. Mamífero são os animais que mamam, né? E marinho, que vive no mar. Pense um pouquinho, animais que mamam e vivem no mar. Temos quem? Golfinho, baleia. O maior de todos é a baleia. Primeira sílaba do nome dela, ba. Então, nós temos também a primeira sílaba da nossa palavra, que é o tema da nossa história. Vamos à segunda pista? Última letra do nome de um objeto usado para beber. Quais objetos a gente usa para beber? A gente bebe na xícara, na caneca. Usamos bastante garrafinhas, né? Mas aqui no caso é o copo. Última letra, letra O, que no caso vai ser a sílaba da nossa palavra. Então, nós já temos ba, o. Vamos à última pista? Última sílaba do nome de um animal conhecido por exalar um cheiro ruim. Um animal que tem um cheiro ruim. Um bichinho bem fofinho, bem bonitinho, mas o cheiro dele é o gambá. Última sílaba, ba. Então, formamos a palavra baobá. Você sabe o que é um baobá? Já ouviu essa palavra em algum lugar? Será que é uma palavra da nossa língua portuguesa? Olha lá o título da nossa história. Baobá, a árvore de ponta cabeça. Isso mesmo, o baobá é uma árvore. Mas uma árvore de ponta cabeça? Por que essa árvore estaria de ponta cabeça? Você consegue imaginar uma árvore de ponta cabeça? Às vezes, né, dá uns ventos por aí, meio forte, derruba as árvores, mas elas não ficam de ponta cabeça. Eu quero que você imagine uma árvore de ponta cabeça. Aliás, eu quero que você desenhe essa árvore. Então, eu vou dar um tempinho e você vai desenhar como você imagina uma árvore de ponta cabeça.
fizeram o desenho aí da sua imaginação da árvore de ponta cabeça, aqui agora eu não vou poder esperar você pintar, mas depois você pinta, deixa bem bonito aí no seu caderno, porque mais pra frente também na aula a gente vai retomar essa árvore aí, quando eu mostrar a árvore de verdade pra você ver se tem alguma relação. Eu pedi pra você fazer esse desenho porque eu queria que você mexesse um pouco com a sua imaginação. E eu vou continuar mexendo na sua imaginação durante a leitura da história. Como que eu vou fazer? Durante a leitura, eu vou fazer umas pausas e vou fazer umas perguntas para você. Mas não é pergunta sobre o que eu já li, é pergunta sobre o que eu ainda vou ler. Ou seja, eu quero que você imagine o que vai acontecer na história. A gente sempre faz isso, só que a gente não para muito para pensar, né? Quando a gente está escutando uma história, até assistindo um filme, a gente fica imaginando como é que vai ser o final, se aquele personagem vai acontecer isso ou aquilo com ele. Fazer isso é levantar hipóteses sobre a história. Às vezes as nossas hipóteses se confirmam, outras vezes não. Então é isso que a gente vai praticar agora durante a leitura dessa história. Vamos começar pelo título. De acordo com o título, o que a história vai falar? Vamos pensar nessa questão. Eu trouxe aqui para vocês duas hipóteses. Será que esse texto com esse título vai ensinar pra gente como se planta uma árvore de ponta cabeça? Ou será que esse texto com esse título vai falar sobre a origem e a forma do baobá? O que você imagina que esse texto vai contar pra gente? Pense aí um pouquinho, guarde essa ideia aí na sua cabeça que eu vou iniciar a leitura. No início dos tempos, quando Deus criou o mundo, primeiro fez as águas e as terras. Depois, admirando a paisagem, criou diversas espécies para viver o resto dos tempos. A primeira árvore que fez era bem grande e forte. Foi um baobá. O baobá nasceu ao lado de um rio de águas tranquilas, onde se refletia e acompanhava seu próprio crescimento. Atento, observava a natureza ao redor, os outros tipos de plantas e flores. A enorme árvore tinha tudo para viver feliz, mas parecia insatisfeita e descontente. Por que será que o baobá estava descontente? O que você imagina? A árvore tinha tudo ali, mas parecia, estava descontente. Eu trouxe outras duas hipóteses aqui para a gente pensar. Será que o baobá estava descontente porque sentia inveja das outras plantas? Então ali onde ele vivia tinha várias espécies de plantas, pode ser que ele tivesse inveja de alguma delas. Ou será que ele estava descontente porque queria viver em outro lugar? O texto fala pra gente que ele estava perto de um rio. Será que ele não gostava ali daquele lugar, queria sair dali? Vamos voltar aqui à nossa primeira questão. Vamos ver se a gente já consegue responder ela. De acordo com o título, o que a história vai falar? Então, como se planta uma árvore de ponta cabeça? A história não falou nada ainda sobre plantar árvores. Sobre a origem e a forma do baobá? A história já falou da origem do baobá, mas não falou nada sobre a forma. Então ainda não podemos responder essa questão. Então vamos continuar com a nossa leitura. Por que não tenho flores o ano inteiro? Indagava o baobá. E por que não tenho flores de várias cores? Assim prosseguia por horas. O baobá sentia inveja das outras espécies. Inconformado, chamou o Criador e fez exigências sem fim. Não reclame, você é perfeito. Dá frutos, deliciosas sementes, flores, sombra e até água, disse o Deus. Diante da resposta de Deus, o que o baobá fez? Vamos imaginar. Deus falou para o baobá que ele era perfeito, né? Que ele dava flores, frutos. Então, o que o baobá fez? Percebeu que não tinha motivos para ser infeliz e parou de reclamar. Ah, o Deus está certo, vou parar de reclamar. Ou seguiu o Criador por toda a África fazendo suas queixas. Mas, professora, seguir o Deus por toda a África?
Ele é uma árvore. Bem, em histórias, tudo pode acontecer, né? É possível que uma árvore siga o Deus por toda a África numa história. Vamos retomar aqui. Já temos resposta para nossa primeira questão? Ainda não. O texto não falou nada de plantar árvores, falou sobre a origem, mas ainda não falou a forma. E por que será que o baobá estava descontente? Para essa questão a gente já tem a resposta. Por que ele estava descontente? Porque tinha inveja das outras plantas. Então vamos tirar essa aqui, né? Deixar só a que é verdadeira. Então o baobá estava descontente porque sentia inveja das outras plantas. Vamos continuar então a leitura? No entanto, o baobá não desistia. Seguiu o Criador por toda a África, fazendo suas queixas. Dizem que é por isso que há baobás por todo o continente. Não posso acreditar que é infeliz. Justo você que caprichei tanto, insistia Deus. A árvore continuava reclamando. Chegou o dia em que o Criador não aguentou mais ouvir lamentações. Chega de blá blá blá, disse aborrecido. O que o Deus fez para o baobá parar de reclamar? Chegou uma hora que o Deus não aguentava mais as reclamações do baobá. E o que ele fez para ele parar de reclamar? Será que tirou a voz do baobá? Chega, né? Chega, o baobá só reclama, eu vou tirar a voz dele. Ou será que ele plantou a árvore de ponta cabeça? Aqui a gente já tem uma pista, né? Vamos retornar aqui as nossas questões? Ainda não podemos responder a primeira, porque o texto ainda não acabou e a gente não sabe se o texto não vai contar pra gente como é que se planta uma árvore de ponta cabeça. Também não sabemos ainda da forma, não falou nada. Aqui a gente já respondeu. E essa aqui, diante da resposta de Deus, o que o baobá fez? O que ele fez? Ele seguiu o Criador por toda a África fazendo suas queixas. Então vamos tirar essa aqui. Já temos a resposta para aquela ali também. Vamos então conhecer o final dessa história? Então arrancou o tronco da terra e plantou o baobá de novo, com as raízes viradas para cima. Mesmo de ponta cabeça, o baobá continuou crescendo encantador, único e maravilhoso. Será que hoje ele pensa diferente? Então agora a gente pode responder todas as questões, né? Então a última aqui. O que Deus fez para o baobá parar de reclamar? Plantou a árvore de ponta cabeça. E a primeira questão que a gente não tinha conseguido responder ainda? Então, de acordo com o título, o que a história vai falar? Ela fala sobre plantar a árvore de ponta cabeça? Não, né? O Deus arrancou a árvore, mas ele não ficou ensinando a gente a plantar a árvore de ponta cabeça. Fala sobre a origem e a forma do baobá, né? Então ele virou a árvore ao contrário e deixou ela com as raízes para cima. A hora que eu mostrar o baobá para você, você vai entender bem essa questão da forma. E nós acabamos ficando com um resuminho do texto aqui. Então o texto fala sobre a origem e a forma do baobá, fala de um baobá que sentia inveja das outras plantas, fala que o baobá seguiu o Criador por toda a África fazendo suas queixas e fala que o Criador plantou a árvore de ponta cabeça. No final do texto nós temos essa pergunta: será que hoje ele pensa diferente? Será que depois que o Deus plantou ele com as raízes viradas para cima, o baobá se arrependeu de ter ficado reclamando tanto? Será que daí ele reconheceu que podia ser feliz ou continuou reclamando? O que é que você acha? Eu quero que você escreva aí no seu caderno. O que você acha que aconteceu com o baobá depois disso tudo que ele viveu?
registrou aí o que você acha sobre o que o baobá pensa? Então, essa questão eu não vou poder corrigir aí para você, porque as outras a gente ia conversando, né? E de acordo com o texto a gente ia conferindo nossas hipóteses. Mas essa questão não tem uma resposta. O autor não colocou uma resposta. Ele encerra o texto com essa pergunta. Então, para mexer com a nossa imaginação, ele deixa ali em aberto, que você pode imaginar o que você quiser. Então, deixa essa resposta anotada aí no seu caderno. Depois, quando as aulas retornarem, se você tiver a oportunidade, você conversa com os colegas, com a professora, para ver o que cada um acha que o baobá sentiu dali para frente, tá? As respostas vão ser diferentes. Esse texto que eu li para vocês está escrito nesse livro aqui, Histórias Encantadas Africanas. Esse livro você encontra nas escolas. Pode ser que ele esteja na biblioteca ou naquele cantinho de leitura que a professora tem na sala. E vale muito a pena você encontrar esse livro e ler. Porque além dessa história que eu contei para você, ele tem outras histórias. Ele é bem colorido, ele não tem ilustrações sobre as histórias em si, mas ele tem assim uns ícones, né, umas figuras que representam coisas da cultura, do folclore da África. Quem escreveu esse livro foi a Ingrid Bessemeyer Bellinghausen. A Ingrid é natural do estado de São Paulo. Ela é formada em artes plásticas e com pós-graduação em história da arte. Ela dedica-se constantemente à criação e coordenação de oficinas de arte a partir de seus livros, aproximando-se dos pequenos leitores. Então, ela, além de escrever os livros, ela propõe atividades para ficar próximas dos seus pequenos leitores, que são as crianças. E sua arte é constituída de muitas cores, texturas e formas simples. Então, uma literatura bem gostosa para as crianças. E ela tem outros livros, né? Tem o de Mãos Dadas, tem o Mundinho Sem Bullying, O que Começa Com, Raio de Sol, Mata Atlântica e outros tantos que você encontra nas escolas também. Então, vale a pena conhecer o trabalho da Ingrid. E agora vamos lá à estrela da nossa história, o baobá. Olha aí o baobá. Você já viu essa árvore? Pode ser que você tenha visto a imagem dela, né, na TV, em alguma foto, mas pessoalmente acho pouco provável. Porque o baobá é uma árvore típica da África. E existem pouquíssimos baobás aqui no Brasil, em torno de uns 100. E pelas minhas pesquisas, aqui na região que a gente mora, não tem nenhum. Então fica difícil da gente conhecer essa árvore pessoalmente. Mas ela é uma árvore fascinante. Olha lá quantas pessoas em volta da árvore. Isso só de um lado que a gente está vendo. Consegue imaginar o tamanho dessa árvore? O baobá é uma das maiores e mais antigas árvores do mundo, chegando a alcançar, quando adulto, de 5 a 25 metros de altura e de 7 a 11 metros de diâmetro no tronco. Essa planta é milenar e pode viver até 6.000 anos. É uma árvore que vive muito, e porque ela vive muito, ela também cresce muito, né? É uma beleza da natureza, né? Um ser vivo ser tão grande, tão gigante. Possui um tronco que tem formato encorpado na base e vai se estreitando, como se fosse um cone, com grandes protuberâncias e galhos que permanecem sem folhas durante 9 meses. Por isso, quando observada com atenção, a árvore parece ter sido plantada de cabeça para baixo. Lembram que eu falei lá, que o texto falava da forma do baobá? Tá aí o baobá. Então, quando você olha para um baobá, se tem a impressão de que ele está plantado de ponta cabeça, porque ele passa a maior parte do ano sem folhas, só com os galhos, e os galhos lembram as raízes de uma árvore. Então, é essa relação que o texto traz ali pra gente. Então, o texto fala da criação e dessa forma diferenciada dessa árvore. E agora você pode também aproveitar e dar uma olhadinha no seu desenho, na árvore que você imaginou de ponta cabeça. Tem alguma relação com essa árvore aí? Se você desenhou a árvore lá com as raízes para cima, tem relação sim, né? O tronco é oco e resistente ao fogo, e nos meses de chuva serve de reservatório de água.
Algumas espécies possuem capacidade de armazenar até 120 mil litros. Por esse motivo, o baobá é conhecido como árvore-garrafa. Aquele ali da imagem parece realmente uma garrafa, né? Não é que então o baobá produza água, né? No texto, o criador fala assim: você dá até água, não é isso. Ele armazena a água da chuva e é muita água. 120 mil litros de água é bastante água. E a população, né, lá da região dele acaba consumindo essa água nos meses de seca. Então, agora que a gente já conheceu um pouquinho mais o baobá, já conhecemos a história, vamos investigar o texto. Quando eu estive com vocês nas outras aulas, eu falei da importância da gente compreender o que a gente lê. E para isso, a gente tem que olhar com atenção para o texto. Até coloquei uma bonequinha ali com uma lupa, porque é isso mesmo, olhar todos os detalhes do texto. E é isso que a gente faz nas aulas de língua portuguesa. A gente faz atividades para compreender todos os detalhes do texto. Então vamos pensar lá. No início dos tempos, quando Deus criou o mundo, primeiro fez as águas e as terras. A expressão em destaque marca, olá, a expressão em destaque, no início dos tempos. O que ela marca? Marca com precisão o tempo em que a lenda acontece, marca de forma vaga o tempo que a lenda acontece. Pensa um pouquinho, no início dos tempos, quando foi isso? A gente consegue precisar esse tempo? Não consegue, né? Então a expressão em destaque não marca com precisão o tempo em que a lenda acontece. Ela marca de forma vaga o tempo em que a lenda acontece. Então, apesar de ser uma história de ficção, né, ela tem que situar a gente a algum tempo. E essa expressão no início dos tempos, ninguém sabe quando foi. Então, ela marca de forma vaga o tempo da lenda. Vamos pensar sobre essa outra questão aqui. O baobá nasceu ao lado de um rio de águas tranquilas, onde se refletia e acompanhava seu próprio crescimento. Então, o baobá acompanhava seu crescimento. Um rio, quando ele é bem limpinho, né, com as águas bem tranquilas, ele reflete as coisas que estão em volta. Fica como se fosse um espelho. Então, como é que o baobá acompanhava seu crescimento ali, estando do lado desse rio? Ele acompanhava seu crescimento por o seu reflexo na água do rio, ou pela quantidade da água do rio. Ia vendo lá a quantidade da água do rio e ia percebendo que estava crescendo. Ele acompanhava seu crescimento por seu reflexo na água do rio. Então o rio servia de espelho para ele. E ele ia olhando o seu crescimento através da imagem que ele via refletida lá nas águas. Mais uma questão. No entanto, o baobá não desistiu. Seguiu o Criador por toda a África, fazendo suas queixas. Dizem que é por isso que há baobás por todo o continente. Esse trecho tem a finalidade de explicar o quê? A existência de baobás em toda a África? Ou explicar o fato que o baobá não desistiu do que queria? Dá uma relida aí no texto. Qual é a finalidade desse trecho? Explicar o quê? O baobá andou, atrás do Criador por toda a África. Então, isso explica a existência de baobás em toda a África. E falando em África, você sabe onde fica a África? Dá uma olhadinha nesse mapa que eu trouxe aí. É um mapa mundi. E a África é aquela parte pintada de verde. É um continente. Muitas pessoas acham, alguns estudantes acham, que a África é um país. Mas não, ela é um continente. Então, ela tem vários países. 54 países. Cada divisãozinha daquela ali é um país. Nós moramos no outro continente, que é a América do Sul, no país Brasil, que eu assinalei ali para vocês. Então, para a gente chegar até a África, temos que cruzar o Oceano Atlântico. Isso é só para a gente se situar de que lugar do mundo a gente está falando. Vamos continuar, então, refletindo sobre o nosso texto. Chegou o dia em que o Criador não aguentou mais ouvir lamentações. Chega de blá blá blá, disse aborrecido. A expressão em destaque pode ser substituída por chega de tanta reclamação ou chega de tanta inveja. O que essa expressão em destaque ali, chega de blá blá blá, quer dizer?
que o Deus quis dizer com isso? Que era pro baobá parar de sentir inveja ou era para parar de reclamar? Significa que chega de tanta reclamação. Chega de blá blá blá. Não aguento mais ouvir. Então arrancou o tronco da terra e plantou o baobá de novo, com as raízes viradas para cima. Lendo esse trecho, entendemos que o objetivo do texto é explicar por que o baobá é conhecido como árvore garrafa, o porquê o baobá parece estar de ponta cabeça. Então ele é conhecido como árvore garrafa pela sua forma, tá? Mas o fato de o criador arrancar o baobá da terra e plantar com as raízes viradas para cima explica por que o baobá parece estar de ponta cabeça. Eu agora preciso que você desenhe mais uma árvore, mas tem que ser uma árvore grande. Então você vai pegar uma folha nova aí do seu caderno e vai ocupar ela inteirinha com o desenho de uma árvore normal com as folhas para cima. Eu preciso que você desenhe essa árvore com a copa ali, que é a parte das folhas, bem grande, porque a gente vai usar esse espaço que está dentro dela, tá? Eu vou esperar você desenhar.
Fez um desenho aí bem grande de uma árvore. Eu também tenho uma árvore bem grande aqui, ó. E a minha árvore, ela está que nem o baobá, quer flores, quer ficar bonita com flores. Então eu trouxe algumas flores para ela. Vamos fazer, né, então ao contrário. Geralmente a gente tira a flor da planta e coloca no vaso. Eu vou tirar do vaso e vou colocar na planta. Mas não vou colocar todas de uma vez, não. Em cada aula eu vou colocar uma flor ali. Não sei se vocês conseguem perceber, mas nas minhas flores tem alguma coisa escrita. O que será que é? Será que é uma atividade, uma informação nova, um desafio? Eu também numerei as minhas flores de acordo com o número das nossas aulas. Eu vou ter que pegar aqui a flor, essa aqui. Nela tá escrito assim, lamentação. Nós falamos essa palavra durante as aulas. Lá, ó, chegou o dia em que o Criador não aguentou mais ouvir lamentações. Chega de blá blá blá, disse aborrecido. O que significa lamentações? Olha lá, vamos ver o significado? Expressão de sofrimento, demonstração de dor, de angústia, lamento, fala triste, geralmente acompanhada de gemidos e clamores. Então, juntando toda a definição, a gente percebe que o baobá ficava fazendo o quê? Ficava reclamando e se queixando porque queria ter flores, porque queria ser diferente, né? Se lamuriando, se lamentando. Então, para a gente registrar essa palavra nova que a gente aprendeu agora, a gente vai colocá-la na árvore. Você pode ir lá desenhar uma flor na sua árvore e dentro você vai escrever lamentação. Enquanto você faz isso, eu vou colar a minha flor aqui na minha árvore. Pronto, colei a flor aqui na minha árvore, agora ela já ficou, né, um pouco mais alegre, mais feliz, e você também colocou lá na sua árvore essa palavra.
Então, nas próximas aulas, a gente vai encher essa árvore de palavras. Então, você pode pintar a árvore, mas não pinte muito forte, porque depois a gente vai ter que escrever as palavras lá dentro. Vamos fazer uma árvore de palavras para a gente ir anotando as palavras que a gente está conhecendo. Por hoje, a nossa aula fica por aqui. Eu espero vocês na próxima aula para a gente continuar conversando e estudando a história do Baobá. Tchau, se cuidem, até lá!